Quantos que andam por aí afora que está no tempo de guerra e não tem paz na sua vida? E eu quero falar exatamente sobre isso. A irmã que estava cantando, ela citou uma das coisas que eu estava mencionando para esse culto. Quando se fala em crise, nós estamos falando aqui sobre vencer a crise com Cristo. Quando se fala em crise, pense-se primeiro na condição financeira. O primeiro pensamento que vem é no desemprego, é a falta de trabalho. É o primeiro que se vem quando se fala de crise, é a condição monetária acabando. Mas não. Quando se fala de crise, se fala de todos os aspectos que nos rodeiam, das coisas que nos sucedem e que muitas vezes nos atrapalham no nosso andar, no nosso caminhar e no nosso dia a dia. O homem, ele é um ser muito complexo. O homem é um ser muito complexo. Ele foi construído de uma matéria especial, feita por Deus, uma matéria que eu conheço e você conhece, somos ela, o pó. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 7, a Bíblia nos fala que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir deste momento, o homem passou a ser o quê? Agora, um intelectual, ele passou a ser espiritual e passou a ser moral. Aleluia! E é exatamente nestas áreas que as crises que nos rodeiam nos afetam e nos fazem muitas vezes chorar. A irmã citou aqui a crise existencial. O que é crise? Muitas vezes a pessoa pergunta o que é crise. Eu estive fazendo essa pergunta para algumas pessoas. Eu perguntei a algumas pessoas, para você, o que é a crise existencial? Gente, eu dei muitas risadas com várias respostas que eu recebi. Há pessoas que ele nem sequer imagina, ele está passando muitas vezes por uma crise e não sabe. Ele está passando por um problema tão difícil e não sabe. Ainda não entendeu. Sabe por quê? Porque isso vai afetando o seu intelecto. A crise é quando você passa numa situação que você tenta resolver ela com todas as maneiras, com todos os modos que você conhece, com todas as formas que você sabe que dá certo, e você tenta com as suas forças e aquilo não dá certo. E então você entra em parafuso, você entra em crise. E você não sabe então entender o porquê isso está acontecendo. A área da psicologia, os psicólogos hoje estão com os seus laboratórios de trabalho, de entrevista, cheios, estão lotados de pessoas que estão desanimadas da vida, de pessoas que estão pensando no suicídio, de pessoas que já não acreditam mais em si mesmo, porque alguém diz: olha, você não vale nada, você não vai vencer, você não presta. E ele acredita nisso porque ele já perdeu a razão de vida. Irmão, por favor, alguém me traga um copo de água, por favor. Aqui. Glórias a Deus. E o que acontece é que a crise então começa a rodear essa pessoa. Olha, sabe que no livro de Eclesiastes nós estamos lendo sobre tempo. Nós lemos aqui sobre tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para isso. Certo? Há tempo. E há momento, aí existe tempo na vida, meu querido, que você entra em parafuso, você recebe de Deus, você fala: mas eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus que faz maravilha, eu sirvo um Deus que faz milagres, eu sirvo um Deus que é Senhor de todas as coisas. E por que isso acontece na minha vida? É crise existencial. Jacó, quando fugia, observe bem Jacó quando fugia. Ele estava com medo, porque ele havia traicionado o seu irmão Esaú. Ele havia